Estamos aqui em mais um podcast, Pode Tudo Trans, e hoje iremos entrevistar a Adri. Eu sou Monique Miller, sou membro da família Hope, sou travesti, sou estudante de psicologia e tenho 24 anos. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde e compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população, falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. Agora pedimos para que você se apresente para nós, Adri. Oi, gente, eu sou o Andrew, né? Eu tenho 37 anos. Eu sou atualmente o guia da parada, fui Mister Black 2020, trabalho com arte desde que eu me por gente. Sou filho de pais capoeirista, né? Hoje minha mãe é pastora. E é isso. Viajo o Brasil, já viajei uma parte da Europa para trabalhar com arte, com dança. Iremos começar as perguntas. Se você pudesse mudar algo do passado na sua vida, o que mudaria hoje? Eu acho que as coisas que eu talvez, na verdade, eu acho que as coisas que eu poderia mudar, eu acho que eu acho que eu não tenho o poder de mudar essas coisas que eu sou de uma família humilde, né? Vim de uma família bem humilde e eu acho que acredito que quase como toda a maioria do Brasil, meu pai era dependente químico e a gente passava por muitas coisas assim difíceis aqui em casa. Ele batia na gente, batia na mamãe. Eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho controle para mudar assim. Mas se fosse uma coisa que eu realmente tivesse o controle de mudar, eu morei durante 5 anos 4 anos e alguns meses na Europa, na Alemanha, numa cidade chamada Colônia, é, e eu era casado com um rapaz que morava lá, né? E aí faltava pouco tempo para me pegar o meu visto, né? E aí eu desisti e quis vir para casa e junto com o meu marido, né? E aí vim para casa. Eu acho que se eu pudesse ter esperado, sei lá, 6 meses, eu ia conseguir meu visto e eu poderia voltar para lá sem precisar ser um pouquinho mais complicado, entendeu? Apesar de já ter voltado lá depois de eu ter divorciado, fazer outros trabalhos, mas seria mais fácil. Acho que talvez eu teria mudado. Qual a sua comida favorita? Eu não, eu como de tudo mesmo. Acho que eu sou a pessoa mais fácil de satisfazer. Eu como qualquer coisa mesmo. Mas eu adoro banana. Adoro banana, banana frita, banana cozida, mingau de banana. É, tudo que tiver banana, eu gosto. Inclusive, agora, ultimamente, aqui perto da região onde eu moro, tem uma pizzaria que faz banana nevada. É uma delícia. Eu, Se pudesse viajar para qualquer lugar do mundo ou do país agora, para onde iria? eu não tenho muitas vantagens de conhecer outros lugares, assim, sou muito preguiçoso. Mas eu gostaria muito de visitar os meus amigos que moram na Alemanha, porque da última vez que eu fui agora, eu fui para a Itália. Fiz uma sequência de shows e dei aula em alguns lugares na Itália. E aí não tive a oportunidade de ver meus amigos que moram na Alemanha. E os que moram aqui em São Paulo, os que moram em Foz do Iguaçu. Eu acho que quando tu faz amigos por aí, é difícil tu deixar eles lá, né? Sempre vem um pedacinho deles contigo. E aí parece assim que sempre eu sinto falta deles e fico sentindo aquele afago, né, de estar por perto e tal. Gostaria de agradecer você responder as minhas perguntas. Agora irei passar para o vice-presidente da família Roupa, Luciano de Almeida. Boa noite, me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope. Hoje estou aqui como entrevistador e irei entrevistar a Adri. Adri, tudo bem? Agora vamos começar. Você já sofreu alguma discriminação, Adri? Nos conte como foi.
eu sou negro, né? Numa cidade, eu sou manauara, e numa cidade onde a grande maioria não é negro, né? A grande maioria. Depois que vieram os haitianos, agora tem muito mais negros aqui em Manaus, né? Mas desde criança sempre sofri muito preconceito em relação à minha cor. E depois, quando realmente eu fui para a Europa, eu tinha de 23 anos, e daí voltei de lá depois de 4 anos. E já voltei com meu cabelo black, já voltei me sentindo melhor, já voltei melhor, assim, com a minha cor. Então, aí veio o preconceito um pouquinho mais além, né? Porque, tipo assim, quando tu usa o cabelo black, as pessoas acham estranho, tem muita gente que acha feio. Hoje a galera tá em alta, né? Assim, hoje, ai, nossa, que lindo o teu cabelo. Mas desde sempre, antes, era uma coisa terrível. Cabelo pichain, era cabelo duro, né? Eu acho que é do mesmo jeito que pra galera que é trans, assim, ou que a galera que é gay e é mais escrachada, assim, digamos assim, tem mais trejeitos, essas coisas assim. Tipo, eu sou gay, mas eu sou um gay na linha da língua gay, eu sou um gay mais padrão, né? É um gay ali que a galera vê que é gay, mas não é tão gay assim, digamos, no nível deles. E aí, quando a galera vê um gay que é um pouquinho mais escrachado, aí a galera tende a assoviar, a mexer, a xingar, sabe? A fazer esse tipo de coisa. Então, parece que quanto mais preto eu sou, que se eu fosse menos retinto, se eu fosse um pouquinho mais claro, talvez eu sofresse menos preconceito. Mas porque eu sou mais escuro, aí eu sofro mais preconceito. É porque eu tenho cabelo de preto, aí mais preconceito. É porque eu uso roupas mais coloridas, mais tipo, isso aqui, ó, é uma camisa de negro. Eu só uso essa camisa em algumas ocasiões. E hoje é uma delas, né? Mas se eu sair para usar uma roupa dessa, que digamos, para a galera lá da África é uma coisa mais normal, mais natural. A galera ia dizer: tu vai dançar onde? Tu tá vestido assim por quê? Entendeu? Causa uma estranheza. Então já tem um preconceito da minha imagem. Eu trabalho com arte, né? Como eu falei para ela mais cedo. Sou bailarino, eu canto, eu danço, eu atuo. E também cria-se um preconceito de como eu tenho que ser fisicamente, de como minhas partes são, de como o que eu faço, entendeu? Então tem todo um preconceito em cima de mim em relação a parte de sexualizar ali, e a parte do preconceito que a galera conhece realmente, tem esse preconceito. Eu trabalho hoje, eu sou modelo da Motorola, né? Hoje. E eu trabalho num prédio aqui em Manaus, que é um prédio de alto padrão, assim, bonito. Ele fica localizado aqui no Adrianópolis e tal. E aí, essa semana passada agora, um rapaz fez comigo um preconceito, porque lá eu tenho que ficar com uma roupinha preta, né? E aí, normalmente, naturalmente, às vezes eu faço fotos de dia e às vezes eu faço foto à noite. E às vezes faço fotos dentro do prédio e às vezes faço fotos fora do prédio. E aí, nessa semana específica, eu fui fazer fotos fora do prédio. Só que só fica eu e o fotógrafo, né? Tirando foto. E passou, eu acho que ele era advogado. Ele estava todo de social, era um homem branco, alto, né? Cabelo claro, olhos verdes. Passou e já me taxou de como se fosse uma pessoa de poder aquisitivo menor que o dele. Eu acho que isso. E aí, como ele viu que eu era negro, ele me xingou, né? Fez ali as coisas que ele achava que era o normal para ele, né? E aí eu fui até a direção do prédio, fui até a empresa que eu trabalho, e a empresa que eu trabalho entrou com todo o processo contra ele, porque quando tu sofre muito preconceito, às vezes, como eu falei para os meus amigos, às vezes eu prefiro deixar para lá, mas eu não sou muito do tipo que deixa para lá as coisas, sabe? Eu sempre levo à frente as coisas, porque eu tenho muito medo. Hoje eu tenho um filho, ele tem 2 anos, e eu tenho muito medo de ele sofrer o mesmo tipo de preconceito que eu vivi desde sempre, né? E o fato de eu ser negro não é uma coisa que tem como eu mudar. Não tem como ai meu Deus, amanhã eu vou ser branco, entendeu? O fato do meu cabelo ser pichain
Isso ainda posso alisar, eu posso cortar, mas eu sou preto por igual, né? Do meu dedão do pé até, sei lá, meu fio de cabelo. Eu acho triste esse tipo de coisa, sabe? É isso. Como foi para sua família em relação à sua sexualidade? Você teve apoio familiar? Me conte um Olha, pouco. eu sou de uma família que ela é mista, ela é família bem pequena, só eu, minha mãe, minha irmã e o meu padrasto na época, né? E eu falei pra minha mãe que eu era gay, eu acho que eu tinha 15 anos, eu acho. De 14 para 15 anos, que foi quando eu tive meu primeiro namoradinho e já não deu muito certo. E aí eu tive o segundo, não, eu tinha 17 anos, que foi quando eu conheci meu ex-marido, na época. E a minha mãe, ela sempre foi, ela era católica quando eu era bem pequenininho, tipo, com 12 anos, ela era católica. E depois, quando a minha irmã virou evangélica, todo mundo aqui em casa virou evangélico, com exceção do meu pai. No caso, eu, minha mãe e minha irmã viramos evangélicos. E o meu pai continuou por aí no mundão, enlouquecendo na vida, né? Ele era capoeirista também, e aí bebia muito, usava muita droga. E a mãe, do dia, no dia específico que eu falei para minha mãe que eu tinha namorado e que eu era gay, tava ela e meu pai junto, e a mãe orou na minha cabeça, ela achava que eu tava endemoniado. Ela orou na minha cabeça, pediu que aquilo saísse, é, falou diversas coisas, né? E eu era muito. Eu, com 17 anos, antigamente a galera ainda conseguia, né? Com 17 anos, ainda ter uma inocência, assim, né? Eu tenho 37 anos. Hoje em dia, uma criança de 15 anos, ela já não tem essa inocência toda, né? Mas eu me achava muito bobo. Antigamente, eu realmente, sabe, quando tu fica ali no meio termo de achar que aconteceu, que realmente está endemoniado, e de ficar procurando, sabe, no meio de achar que tu tá errado. E aí eu fiquei um tempo da minha vida assim, achando que eu estava fazendo alguma coisa errado e que estava errado porque eu tinha visto na igreja desde pequeno que não era assim que funcionava e tal. Mas como eu te falei, eu sou bissexual e ainda ficava mais confuso ainda na minha cabeça, porque muito tempo tipo eu namorei meninas, no, namorei meninas e meninos e não foi assim tipo um período da minha vida eu namorei meninas e um período da minha vida eu namorei meninos. Eu namorei menino e aí namorei menina, namorei menino e namorei menina. E foi assim, entendeu? Só que eu não tinha muito essa distinção de, tipo assim, namorar o menino é o certo, namorar a menina é errado, entendeu? Eu sempre fiz muito o que eu queria. E aí a mãe falava, a mãe é pastora hoje, né? E depois, nessa época, ela ainda não era pastora, ela não tinha feito cursos de tarará, um monte de coisa. Mas aí a mãe era daquelas crentes reteté, que saem de fogo, gira e tal, aquela parada toda. E aí, nessa época, a mãe ela era bem fervorosa. Então, tu imagina, ela chegou na minha cabeça, ela orou, ela chorou, ela gritou na casa inteira. E sai, Satanás, aquela parada toda. E, logicamente, não deu certo, né? Aí eu apresentei para ela, na época, o meu marido, que não era marido, era namorado, né? Da época. E aí, ela escroteou, não dava ele não estava aqui em Manaus, meu ex-marido ele é alemão. E aí ela falou com ele pelo telefone, xingou, e ele não entendeu nada do que ela estava falando, porque a mãe estava gritando. E foi isso. Passei por muitos anos assim, ela não querendo muito, ela falava comigo, não, ela me ama muito, minha mãe me ama muito. O papai, no mesmo dia, ele já me esqueceu, né? No mesmo dia ele já me esqueceu. E a mãe, ela seguiu me amando, porém me deixando no lugar um pouquinho mais vago, sabe? Só que eu sempre fiz questão, como eu te falei, eu sempre fiz o que eu quis. Toda vez que eu tinha um namorado, eu fazia questão. Tem que pedir da minha mãe. Tem que pedir da minha mãe. Tanto os meninos como as meninas que eu namorei. E eu falava, tem que pedir da minha mãe, cara. Tem que ir lá em casa, falar, ó, Dom Aparecido, vou namorar seu filho, vai ser assim, assim, pensado. E falar as ideias, qual é a proposta que tu tem para mim. Falar para ela. E ela não gostava quando vinham os meninos pedir para namorar comigo. Ela não gostava, mas ela não tratava mal, sabe? Ela sempre ficava olhando assim, sei. E como vai ser isso? Vocês são dois homens, entendeu? E aí eu intervia, mas eu sempre fiz isso. Inclusive, agora, eu tô namorando um rapazinho.
Por incrível que pareça, esse é o primeiro menino que eu apresento para a mãe que ela foi grossa. Ela nunca foi grossa com nenhum. Esse foi o primeiro menino, nem grossa, mas ele é bem mais jovem que eu, ele tem 27 anos e eu tenho 37. E aí ela perguntou para ele se ele não tinha vontade de ter uma mulher, de ser hétero, né? Aí eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, mãe, qual é da pergunta? O menino já não tá falando que ele tem interesse em me namorar? Eu pedi para que ele viesse até a senhora já sabia que eu sempre faço isso, e já tinha conversado com a senhora que eu tinha um rapaz que queria me namorar, e, e tá aí ele. Ele não tem intenção de virar hétero. E se ele quiser virar hétero, aí já é uma escolha dele, entendeu? O Douglas também é bissexual. No momento que a gente terminar, que ele quiser namorar o menino, ele vai namorar. E pronto, não vai ser a senhora que vai mudar. Entendeu? Não é porque a senhora é pastora, que a senhora orou tanto a vida inteira por mim e deu certo. Não deu. Na verdade, tem dado muito certo, porque hoje eu estou vivo, eu estou bem de saúde, eu estou bem de espírito. Olha que maravilha. Aí pronto, ela parou e é isso. Adri, como foi a experiência de ser pai para você? Como é? Como está sendo? O meu filho, o Joseph, ele é adotivo, né? E eu sempre quis ser pai. Eu nem tinha, eu acho que não tinha nem idade para querer ser pai, eu já queria ser pai. Eu me lembro de eu ter 8 anos de idade e passar uma mulher lá na rua de casa dando o filho dela, que era um bebezinho na época, bebezinho mesmo. E aí eu fui lá em corrida dentro de casa, disse: mãe, pelo amor de Deus, tem uma mulher dando um bebezinho ali, eu quero ele, eu quero ele, eu quero. A mãe não quis, né? Porque logicamente nem ia ser eu que ia cuidar. E daí é, Deus me enviou essa criança para cuidar de mim, porque o Deus ele me cuida, me sara, ele é uma criança muito abençoada. Então, eu queria ter 4 filhos na época, porque eu não tinha noção de como era o peso de cuidar de uma casa, cuidar de filhos, cuidar de um ser que depende só de você, né? E hoje eu tenho ele já vai fazer 2 anos praticamente, que ele está comigo, né? E hoje eu tenho um show ainda para fazer, eu fiz um show de manhã e tenho um show agora à noite. E sei qual é o peso de ter um filho em casa e chegar a casa tá revirada, por mais que tenha uma outra pessoa cuidando dele aqui. Sei qual é o peso de eu acordar, ter que fazer mamar, ter que levar para aula, ele ficar gripado e ter que ir atrás de remédio. E tem as partes boas também, né? Que eu durmo e daí quando eu acordo, eu vou lá, acorda ele tá lá. Normalmente ele já tá acordado quando eu chego no quarto dele. Aí ele tá pulando em cima da cama, ou tá com algum brinquedo. Tu vê a felicidade dele. Quando eu chego do trabalho, eu passo no colégio dele para pegar ele para poder ir para casa. Quando ele me vê pela vitrine pelo vidro assim, ele papai sai desesperado. Então, para mim é uma felicidade assim imensa, assim, sabe? É, isso é o que me deixa muito feliz mesmo. Eu adoro esse curumim, adoro ele, né? Isso me deixa muito feliz, de eu ter o meu filho, né? Essa é a parte minha. A parte que eu percebo que poderia mudar a sociedade quanto a coisa da adoção, seria, eu acho que ter menos pessoas na rua, menos criança, né, na rua, né? Eu vejo que tem um grande manifesto aí falando que nós gays não podemos adotar as crianças, tarará, porque 2 homens ou 2 mulheres não vão criar tão bem quanto casal heterossexual. Sendo que a gente passa aqui em Manaus, a gente vê muitas crianças, infelizmente, filhos de usuário, infelizmente, filhos de moradores de rua, e não dizendo que eles não possam criar bem uma criança, mas é bem mais difícil tu criar uma criança em situação de rua do que tu ter um lar e tu abrigar essa criança e ela possivelmente ser uma pessoa, é, não sei se a palavra é melhor,
mas financeiramente melhor, capacitada melhor para o mundo, né? Para um trabalho, para isso, para aquilo. Porque, assim, as pessoas que estão em condição de rua, né, elas não são nem sempre pessoas ruins. Infelizmente, aconteceu alguma coisa que levou ela até aquele lugar. Mas eu conheço, a minha mãe, ela é pastora, né? Como eu falei contigo, e ela tem um projeto solidário chamado Tanque de BTS, lá no Brasileirinho. E ela acolhe pessoas que são moradoras de rua, usuários de droga, alcoólatras. Essa galera, ela acolhe. E eu percebo que tem muita gente que é boa e, infelizmente, não conseguiu sair daquele lugar, daquela zona escura, entendeu? E eu acredito que seja assim também com as trans, com as travestis, que, infelizmente, elas se capacitam para o mundo, né, para trabalhar em outras áreas, e infelizmente o mundo tenta colocar elas no nicho ali da prostituição, no nicho de coisas assim, entendeu? Às vezes o mundo vai te empurrando para um lugar da qual tu nem quer, entendeu? E aí é pouco complicado, né? Eu acho bem difícil a vida dessa galera. Conte para nós uma experiência impactante que você teve durante sua apresentação em outros países. Te emocionou. Eu não sei bem uma experiência que vai me emocionar, porque eu sou uma pessoa que tenta agir o mais natural possível das coisas, mas uma coisa que me não nos shows, nunca foi de me impressionar as coisas que acontecem no show, porque quando eles te contratam, já vão mostrando basicamente tudo o que vai acontecer antes do momento, né? E a gente tem breves ensaios e tal, lá, e quando chega lá tá tudo muito lindo, em relação ao show, em relação ao lugar, em relação a tudo. Mas uma coisa que me impactou muito é ver que, tipo assim, que a gente aqui no Brasil, a gente realmente tem que lutar 3 vezes mais para poder ter o mínimo. Ter o mínimo, a gente tem que lutar 3 vezes mais, né? Enquanto o único, eu fui para a Europa, né? E fui em muitos países ali em torno. E aqui mais próximo, eu fui na Argentina, fui no Paraguai, fui na Venezuela, fui. Acho que aqui mais próximo foram esses. Mas na Europa especificamente, eu percebi que, tipo assim, o mesmo trabalho que eu faço aqui, lá eu consigo ter uma vida muito, 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 muito boa. E, tipo, o mesmo trabalho que sei lá, uma babateria aqui, lá ela teria uma vida muito, 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 muito boa. Entendeu? O, isso me impactou de uma forma de perceber que às vezes aqui no Brasil a gente é muito feliz, mas também a gente é muito usado, né? Eu não sei se essa palavra é correta, né? Mas o capitalismo, a, a, a parte política, a, quem faz o Brasil girar de verdade ali, eles usam muito da massa, né? E aí a gente acaba não ganhando tanto, acaba não recebendo tanto saúde, benefício, sabe? Não é que Benefício. o salário tinha que ser maior, é que a qualidade de vida tinha que ser melhor, entendeu? A qualidade de vida tinha que ser melhor. Até a galera que é da classe média é uma galera que vive super mal, tem que trabalhar dobrado. Os pobres, a galera que é pobre sofre diariamente, é muito difícil, cara. Eu fico imaginando, eu falei antes, né, que eu vim de uma família muito, muito humilde, né? E só que antes parecia ser mais fácil, sabe? E hoje eu sou de uma família um pouco melhor, bem melhor, na verdade, do que era, né? Mas eu não, eu fico pensando, tipo, quanto que o pessoal que ganha um salário mínimo consegue fazer para sobreviver, consegue fazer para manter uma casa, para dar ali um estudo para sua família. Eu fico fascinado em ver essas coisas, sabe? Eu acho, meu Deus, como é que ele consegue fazer tanta coisa com R$ 1.500, entendeu? E aí na Europa os mesmos não, né?
os 1.500 euros que seria lá, daria para viver muito bem, entendeu? Muito bem, uma casa digna, um transporte digno, né? Ali as coisas que o país oferece, transporte de qualidade público, né? As vias públicas bonitas, parques, praças, as coisas que são públicas lá são muito boas, entendeu? A qualidade das coisas, entendeu? E aqui a gente perece, né? Então isso me deixou muito assustado, entendeu? De perceber que aqui no Brasil a gente é feliz porque a gente é feliz, né? Porque a gente tem isso aqui dentro, né? E aí a gente acaba externando muito as coisas e passando um perrengue, mas com felicidade, com alegria, com grandeza, com esperança, entendeu? E isso me deixou assustado, assim, caraca, realmente a gente é muito feliz. A gente é muito foda, entendeu? Porque para aguentar esse tipo de coisa, as humilhações que a gente passa diariamente e depois no outro dia já tá com feliz, já tá ali, entendeu? Isso me fez ver que o lugar onde eu nasci é um lugar muito abençoado por Deus. Eu sou muito agradecido de ser brasileiro, de ser manauara. Eu amo ser manauara, porque apesar de eu não ter traços indígenas assim, né? Eu me sinto com sangue indígena, eu me sinto bem nessa cultura, eu me sinto bem no lugar de onde eu vim. Eu amo ser manauara e amo trazer duas coisas em mim, que eu sou manauara e eu sou negro, então eu sou mestiço, né? Eu sou um caboclo, né? Eu amo isso, eu amo o lugar de onde eu vim. E sempre a galera sempre fala isso para mim. Por que que tu quer voltar para Manaus? Por que que tu não vai? Fica aqui com a gente na Europa, por que tá. Eu falo, cara, eu sou manauara, eu só venho aqui para ganhar o dinheirinho e ir embora para casa. E melhorar o lugar da onde eu vim. Porque eu acho, às vezes, que a galera preocupa muito em fazer uma faculdade, melhorar e ir embora, para melhorar em um outro lugar. Entendeu? A galera se preocupa muito em, ai, nossa, vou mudar de vida, vou embora para Europa. Aí melhora de vida, não volta para melhorar o lugar de onde ela veio. Entendeu? E aí, aqui em Entendi. Manaus, a gente vai ficando para trás. Entendeu? Porque tudo que foi bom ou que vai ser bom, a galera quer ir embora, entendeu? E cada um tem sua escolha, né? Ali, não tô dizendo que tá errado, nem que tá certo, mas eu gosto de melhorar o lugar de onde eu vim. Tipo, eu sou da periferia e eu dou aulas em grupos de bairro, porque eu comecei a dançar em grupos de bairro quando era criança. E ele fez eu não ir para um lugar de marginalidade, para um lugar de criminalidade, para um lugar obscuro da sociedade. A minha família era uma família muito humilde, como eu te falei. E aqui em casa, a minha mãe sempre teve muito amor para dar e o papai sempre teve muita porrada para dar, entendeu? E a dança, o canto, a arte sempre me tirou desse lugar sombrio, entendeu? Quando eu estava no palco, quando eu estava no asfalto ensaiando, eu via um brilho no meu olhar, sabe? Mesmo sem perceber, isso crescia dentro de mim. E hoje eu vou em grupos de bairros e dou aula nele, né? Para essas mesmas crianças que eram talvez como eu fui, né? Que em casa não tinham muito. Há 2 anos atrás eu tinha um grupo chamado Grávio. E algumas vezes a gente se juntava, trazia um arroz, trazia um feijão para fazer um ranchinho para dar para alguém do grupo que a gente percebia que tinha uma necessidade maior, né? Eu pagava passagem de algo brincante que eu sabia que tinha um pouco de necessidade mais, né? Eu tentava comprar um figurino para a galera inteira do grupo, para fazer com que todo mundo tivesse figurino, para não ter um custo. Quando não, fazia uma rifa para a gente arrecadar recursos para poder fazer o grupo acontecer, porque essa parte cultural é muito importante ter na sociedade, entendeu? Porque a gente é pouco visto, né? A galera da periferia, ela tem pouco para fazer. Quanto menos ela tiver para fazer, mais lugar obscuro eles vão procurar. Porque os lugares obscuros eles vão atrás dessas pessoas, entendeu? Então eu acho muito importante pessoas como eu, como outras pessoas também, né? Tem grupo de bairros,
e fazer com que essas crianças, esses jovens dancem, brinquem, aprendam a ter uma lição de horário, aprendam a ter uma lição de disciplina, aprendam a ter uma lição de várias coisas assim. Eu acho muito importante isso. E hoje, ontem, eu fui dançar com o meu grupo. Na verdade, eu nem fui dançar, eu fui só. Era para me dançar, mas acabou não dando. Eu fiquei só lá atrás, dando apoio, segurando o cenário, dando uma vela, carregando, ajudando alguém a trocar de roupa. E depois peguei a minha faixa do Mister Black, que eu ganhei Mister Black 2020, e peguei minha faixa do Gay da Parada, e fui lá, porque o tema do grupo que eu estava dançando ontem era um tema que retrata a homofobia, a, a o racismo, o feminicídio. O tema deles era esse. Eu fui lá justamente por conta disso, porque lá tinha, há uns 15 anos atrás, uma moça chamada Kate, que ela era uma mulher trans. E ela fazia programa ali na estrada do Nova Cidade. E ela foi assassinada esse ano, né? Ela foi assassinada esse ano e eles quiseram abordar justamente esse tema e eu dei aula lá para ela quando ela era pequenininha. Eu dei aula lá para ela quando ela era pequenininha. Ela começou super pra cima, astral. Muito legal, ela, muito legal mesmo. E aí, esse ano, eles tiraram esse tema para fazer. A gente entra uma parte do show, faz uma homenagem para ela, a gente vê um banner dela. E aí o Nono vem falando, que é o dono da Top Swing, que é o grupo da qual eu fui lá dançar. Ele vem falando sobre o tanto de trans, de travesti, disso, daquilo. E a gente vem com velas, faz uma homenagem a ela, né? Eu acho isso muito legal, sabe? Ali fazer, trazer a memória da pessoa em cena, né? Fazer dela lembrança, né? Em cena, porque ela tava ali com a gente dançando, entendeu? E aí é daquilo que eu tô te falando, do lugar obscuro que a sociedade coloca as pessoas. E aí ela tinha outras coisas para fazer, tinha muitas outras coisas, ela tinha muitas outras habilidades, mas infelizmente ela é uma pessoa de poder aquisitivo pequeno, entendeu? Então ela era obrigada a estar ali naquela estrada, naquela beira de rua, para estar levando o sustento para a família dela, entendeu? E aí ela foi levada, né? Foi ceifada. E eu acho triste esse lugar onde a sociedade coloca essas pessoas, né? Na qual eu me incluo nela. Mas é isso, eu acho de extrema importância essas coisas no Brasil, voltando a mudar esse clima que tu perguntou de mim, o que me fez, que brilhava meus olhos na Europa, né? O que eu vi de brilho, o brilho que tem lá é esse, eu acho que é esse tipo de coisa, mas eu noto que a gente tem muito mais aqui dentro, entendeu? A gente é muito feliz, a gente dançou ontem e era uma competição lá onde a gente dançou e a gente ganhou, né? Todo mundo dançou celebrando a vida dela, da Kate. E a gente acabou ganhando, foi bem legal, foi bem divertido. Saímos de lá vitorioso, né? E é isso, é isso. Que conselho você daria para as pessoas que querem ser, que estão começando agora e querem seguir a mesma carreira que você, na arte, na dança, na apresentação? Galera, eu não sei de nenhuma profissão que seja fácil. Eu não sei de nenhuma. Nenhuma delas. Ah, eu quero ser prostituta, que o pessoal fala que é um dinheiro fácil. Não é, né? Nunca precisei me prostituir, mas tenho colegas que são, né? E vejo que não é fácil. Ah, eu quero ser advogado.
Não é fácil. Ah, eu quero ser frentista. Não é fácil. Por que que eu falo que não é fácil? Porque a palavra profissional já está falando, você é um profissional, né? A gente vê muita galera que é amador fazendo um trabalho de como se fosse profissional, né? Mas para você que quer fazer as mesmas coisas que eu fiz e as que eu faço até hoje, né? Procurem. Eu comecei em grupo de bairro e eu me sinto extremamente abençoado por Deus por eles terem aberto a porta para mim em um momento da minha vida que era bem difícil. Esse foi o primeiro passo, né? E eles me deram disciplina, educação, afeto, amor. Eles me deram muitas coisas. E depois de lá, eu fui atrás de um lugar chamado Cláudio Santoro, que é lá no que a gente conhece popularmente como Sambódromo. Lá é o Cláudio Santoro. E na época não existia a faculdade de dança, né, a UEA. E eu fiz lá balé, jazz contemporâneo, mesmo sem gostar, porque eu nunca gostei de balé, né? Mas eu fiz todas as modalidades de dança possível para eu poder ser qualificado para poder fazer alguns trabalhos específicos, né? E aí fiz um curso de modelo também para tentar ficar com uma postura melhor, né? Como eu sou negro e as pessoas tendem a dizer que eu tenho traços de branco, como a sociedade ela é preconceituosa, o fato de eu ter o nariz mais afilado, de eu ter os traços um pouco mais finos, isso é mais fácil para mim entrar. Então, se eles me usam, eu aprendo a usar eles, entendeu? Então, fiz o curso de modelo e fui trabalhar como modelo. Eu sou pequeno, eu tenho 1,76 m. Deus me abençoou com 1,76 m. Então, eu sou modelo fotográfico. Eu não sou modelo de passarela, entende? Então, cada pessoa mas eu sou feio. Mas tá. Vá na sua linha e faça o melhor que você puder. Mas eu sou gordinha. Cuide da sua gordura e seja bonita do seu jeito. Você vai conseguir. Só tente ser melhor. É simples, né? O profissional, ele é esse, ele é o que está se capacitando e nunca acha que ele está no topo das coisas, sabe? Aquela pessoa que acha que está no topo, ele sempre está galgando ficar melhor, ficar melhor. Porque a minha profissão, dançarino, bailarino, cantor, sempre vai ter alguém melhor. Se esse alguém melhor acha que ele já está no topo, vai aparecer alguém que é melhor. E assim vai. E um dia eu brilho, um dia o outro brilha. Um dia eu brilho, um dia o outro brilha. Tem o Cláudio Santoro, como eu estava falando para vocês, e hoje em dia tem a UEA, que é a Faculdade de Arte aqui do Amazonas. Ela é 0800, é uma faculdade muito boa. Lá vocês podem, tem 2 vezes no ano, como é que chama, meu Deus? Cursos. Não, não eles dão, é para fazer faculdade, né? 2 vezes no ano tu pode conseguir uma vaga na UEA. E aí tu sai de lá com um certificado de profissional, né? Tu pode tanto fazer dar aula, como tu pode trabalhar com shows. E eu acho isso muito bacana. E fora outras coisas também, porque para te tornar um profissional da área da dança, especificamente, não precisa fazer a faculdade, né? Tu vai fazendo cursos e vai agregando. Se tu quiser uma carteirinha de profissional, tu vai até São Paulo ou Rio, e aí tu leva o teu portfólio de trabalhos que você já fez, e lá eles conseguem emitir esse papel para dizer que tu é um profissional. Queremos agradecer a você ter aceitado o nosso convite, Adri, muito, muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz por você estar aqui. Uma boa noite para você. Pois é, gente, mais uma entrevista com a Adri. Até a próxima. Tchau, tchau.